Oi, gente, a Letícia, professora de História Geral de vocês. Eu quero pedir desculpa por não ter postado aula semana passada, então eu estou numa semana que não é minha, postando aula, mas eu vou postar aula semana que vem normalmente, que é para não atrapalhar o calendário. E hoje a gente vai dar início à nossa quinta aula, eu acho, tenho quase certeza que é a quinta aula, e vai ser sobre renascimento cultural e reforma religiosa. Então essa aula vai ser um pouco menor, porque a última aula foi muito grande, teve quase uma hora, então agora eu não vou fazer isso. Renascimento cultural. Fala dos aspectos gerais. É um movimento artístico e intelectual europeu ocorrido entre os séculos XV e XVII. É retomada de valores greco-romano, tem antropocentrismo, que é o homem no centro, hedonismo, que é dedicação ao prazer como estilo de vida, racionalismo, então vai ter muita racionalidade, e cientificismo, que é muito científico, e humanismo, que vai ser não é basicamente um homem no centro de novo, porque isso é antropocentrismo, mas os homens vão ser muito importantes, o estudo do homem. O contexto histórico é o nascimento da burguesia, né, porque teve o final da Idade Média, as pessoas saíram dos feudos e foram para lugares que formaram burgos, e desses burgos nasce a burguesia. Começa a ter críticas à Igreja Católica e tem as grandes navegações, que também são conhecidas como expansão marítima, e elas vão do século XV ao XVI, e os países principais é Portugal e Espanha. A Inglaterra também faz parte disso, mas o principal aqui vai ser Portugal e Espanha. E tem desenvolvimento da imprensa pelo Johann Gutenberg. Então agora não precisa mais ter tipo um monge copista para escrever tudo, tipo a Bíblia, ficar escrevendo a Bíblia várias vezes para as pessoas conseguirem ler. Eles conseguem meio que imprimir, como se fosse um carimbo, né, gigante. E eles conseguem fazer isso, fica bem mais fácil de espalhar conhecimento. As cidades italianas foram um berço do Renascimento, desenvolvimento urbano comercial, que é capitalista, então vai começar agora, está começando a nascer o capitalismo, contato com o Oriente, então eles têm contato com os islâmicos, tem a fuga dos sábios de Constantinopla, então, porque o Império Bizantino caiu, né? E tem os mecenas. Os mecenas são pessoas ricas, pode ser do clero, pode ser burguês, pode ser nobre, e eles investem nas artes. Aí eu coloquei algumas cidades aqui, principais da época. Tem Florença, Veneza e Urbino. Tem as características da pintura renascentista. Eu vou dividir em três, porque são divididos em três, mas aqui são mais as características gerais. Então, é a temática católica ou greco-romana, o naturalismo, que tem muita natureza, o realismo anatômico, então agora eles vão começar a estudar muito anatomia, então as pessoas são bem realistas. Técnica de esfumato, que eu vou explicar no coisa, e profundidade também vou explicar. Então, profundidade aqui, dá para ver que aqui é o ponto central, né? E é como se tivesse linhas vindo para cá. Então, aqui está o Sócrates e Platão, e são pontos aqui vindo para cá para focar ali, então é perspectiva. E esfumato é essa técnica de juntar duas cores para poder criar é tipo esfumaçar, sabe? Quando tu faz maquiagem, você esfumaça, mas aqui é na pintura que a gente faz super hoje, mas era tipo a junção de duas cores para criar uma sombra na, na pintura, ou um ponto de luz, enfim. Tem o Trecento, que é a primeira fase, é no século XIV, então a gente ainda está na Idade Média, é pré-renascentismo e pós-gótico, então o gótico já acabou. A Lamentação, esse Giotto, ele é a primeira pessoa a ter características renascentistas, então ainda não está numa fase de transição, o próximo, que é mais uma fase de transição, mas tá, a gente está no século ainda, calma. E o Renascimento tem formato de pirâmide, que é, esse aqui é a Lamentação do Giotto, que eu não sei se fala esse nome dele, desculpa. E essa é a pirâmide, então as coisas são muito equilibradas, que é uma pessoa no meio, enfim. Essa aqui é mais famosa, que é de Pietà, e tem a Madonna.
Aí tem o 400, que aqui vai ser de transição, é o nascimento de Vênus, que eu vou mostrar, e ele vai caminhar para ser perfeito. Então, eles têm muito esse problema com perfeição, e eles querem que tudo seja perfeito. Por isso, porque é greco-romano. Deuses romanos com anjos católicos, o humanismo ganha destaque e se espalha pela Europa, e o realismo, o paganismo, que é a mitologia, e aspectos marcantes da cultura greco-romana. Aí tem o nascimento de Vênus, do Botticelli. Aí eu coloquei a Lamentação sobre o Cristo Morto e a Calúnia de Apéres, que é a questão, tipo, 494, 1494, né, no caso. Já está começando agora, vai começar o renascentismo mesmo, que é o 500. É o período que o estilo renascentista se firma nos países do continente europeu, como Portugal, Alemanha e França, e os artistas inovaram em suas obras, distanciando-se dos temas religiosos e misturando-se com aspectos profanos. Mas ainda só no final do período que eles vão começar a mudar isso, que vai ter a Contra-Reforma e a Reforma, que aí vai mudar um pouco os poderes, né? Aí eu coloquei a Transfiguração. Eu não consigo ler o texto daqui, porque tem um negócio no... Ah, é Juízo Final, porque eu não gosto na frente. Mas o Juízo Final de Michelangelo. Isso é pintado na Capela Sistina. A Santa Ceia, de Da Vinci. Você vê bem no final aqui do coisa, praticamente em 1500 já. Então, conta para esse já. Características da arquitetura. Tem a gótica e o romana, sem pinturas na parede. Tem uso de arcos, abóbodas, cúpulas e colunas. Abóbodas eu já mostrei na Idade Média para vocês como era. Formas equilibradas e harmoniosas, tem aquele triângulo. Predomínio das linhas horizontais e retomada dos modelos clássicos. Aí eu coloquei aqui duas. Esse aqui é da cidade que a gente viu, acho que era Florença, né? Ou Veneza, não lembro. Mas tinha uma foto disso. E agora a gente vai falar da reforma religiosa. A Igreja Católica no século XVI tem afastamento das massas populares, então agora, tipo, tudo é escrito em latim. E as pessoas não sabem latim nessa época mais. Então fica difícil para as pessoas lerem a Bíblia. Então todo mundo fala em latim e ninguém entendendo nada, só fica com o alto clero entendendo o que está acontecendo. Conflito com a burguesia e enfrentamento político, porque vai ter briga também. Tem a infalibilidade papal, que é tudo que o Papa fala, tá certo. Então, você não pode questionar o Papa em nenhum momento. E pessoas veem problema nisso. Algumas pessoas. Um deles é o Martin Lutero, que nasceu em 1483, no dia do meu aniversário, dia 10 de novembro. Só que foi um pouco antes que eu, né? E ele é o mais importante. Ele não foi o primeiro a, tipo, falar igreja, não concordo. Mas ele foi o mais famoso, porque até hoje tem o que ele criou. Ele é um monge agostiniano, ele é alemão, teólogo, formado em direito e é filósofo, e é responsável pela igreja de Wittenberg, e tinha uma vida certinha, ou seja, não era tipo... É uma vida certinha, uma vida religiosa da época. O Papa Leão V convida ele para ir para Roma. Aí ele vai para Roma e tá um caos Roma. O Papa não está cuidando bem de Roma. Não tá certinho que nem ele é. Aí então ele fala, meu Deus, que absurdo. Aí ele começa a formular a teoria dele, que são as 95 teses. A principal, uma das coisas que tem na teoria, né? Tem o PDF da teoria, tipo, tem as 95 teses, até hoje, óbvio. E eu vou colocar para vocês na aula lá, no Classroom, para vocês poderem ver, porque não são muitas, dá para ler rapidinho e tem coisa interessante. Então, sem mecenato, aquilo que eu falei antes, que tinha gente que ajudava a arte, ele quer que acabe o mecenato. Seriedade na religião, né? Porque estava em causa a religião, e todos devem ler a Bíblia. Então, ele traduz a Bíblia para a língua dele, eu não lembro que língua ele fala, ele traduz a Bíblia para todo mundo conseguir ler a Bíblia. Em 1517, ele vai na porta da igreja de Wittenberg e prega as teses, que é a igreja dele. E em 1521,
tem a dieta de Worms, que é tipo... É um julgamento que fazem com ele. Então, ele faz essas 95 teses, coloca no negócio, aí o Papa vem e fala, olha, Martinho, eu não gostei disso. Manda uma carta para ele, né? Fala, olha, Martinho, eu não gostei disso. Aí o Martinho vai lá e queima a carta dele. Aí o Papa fala, Martinho, vem aqui que a gente vai ver isso, tipo, para você pedir desculpa. Aí o Martinho vai lá e fala, olha, Papa, eu preciso de um tempo para pedir desculpa. Aí o Papa fala, beleza, te dou um dia. Aí ele volta depois de um dia e fala, Papa, eu não vou pedir desculpa porque eu não sirvo a você, eu sirvo apenas a palavra de Deus. Porque ele é contra a, aquela coisa do Papa tá sempre certo. Então ele fala, Papa, você não está certo no momento, eu não sirvo a você, eu sirvo apenas a Deus, então eu não vou pedir desculpa. Ele não pede desculpa. Mas, não sei se vai falar aqui, vai. Mas, enfim, ele é protegido, ele é muito protegido pelos nobres, pela nobreza e pelos ricos, então ele não vai acabar queimado nem nada, ele vai, tipo, morrer de causas naturais. Aí tem o luteranismo, que é a religião dele, tem a salvação somente pela fé, então costuma ter a salvação pela fé e pelas obras, aqui é só pela fé, só você acreditando você já está salvo. Tem a infalibilidade bíblica, então a Bíblia está sempre certa. Até hoje tem isso, tem um segmento religioso nos Estados Unidos que chama fundamentalismo, que segue a mesma coisa, que a Bíblia está sempre certa. Fim do celibato clerical, né? Porque o clero não podia ter relações sexuais antes, agora ele pode, segundo o luteranismo. A igreja é submissa ao Estado e tem as guerras civis luteranas, que são os nobres luteranos contra os reis católicos. Tem os anabatistas, que é a divisão popular radical do luteranismo, e a reforma protestante vai chegar em todos os lugares, vai chegar o luteranismo em todos os lugares. A contra-reforma, que a gente vai falar depois, não vai chegar em todos os lugares. O Lutero é muito protegido por pessoas poderosas, então ele fica, tipo, fugindo da Alemanha, porque ele mora na Alemanha, né? Ele fica, tipo, fugindo de lugares e todo mundo protege ele, os reis protegem ele, que é porque eles concordam com a religião dele, porque vai ser submissão ao Estado, né? Então eles concordam. E os príncipes começam a se converter para o protestantismo. Tem o calvinismo, que é o João Calvino, de 1509 a 1534. Ele atuou, né? Nasceu na França e na Suíça, e as pessoas que serão salvas são as honestas e trabalhadoras. É a primeira teoria religiosa que vai valorizar o trabalhador. É uma religião burguesa conservadora, então os burgueses são os trabalhadores da época, né? Porque ainda não tem proletariado. Os burgueses são os trabalhadores da época, então vai ser uma religião burguesa. E a teoria da predestinação divina absolutista. Então ele fala que todo mundo já está predestinado a ser salvo ou a não ser salvo. Então não importa o que você faz na sua vida, você já tem, tipo, Deus já fez um plano para você, então você pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se Deus já falou que você vai para o inferno, você vai para o inferno. A base ética do desenvolvimento capitalista, então vai ser a base ética do capitalismo, né? Vai crescer o capitalismo em cima dela. E em cada país os calvinistas eram chamados de um jeito. Na França eram os huguenotes, na Inglaterra os puritanos e na Escócia os presbiterianos. Então é muito, a gente sempre vê muito puritano, né? Então são os calvinistas. Aí tem o anglicanismo, que eu acho muito interessante. Tem o Henrique VIII, que ele era da dinastia de Tudor, na Inglaterra, e ele era casado com a Catarina de Aragão. E ele tinha que ter um filho, porque era só por homem, não podia ter filha e ela ser rainha ainda, né? Depois a Inglaterra vai mudar isso. Mas ele queria ter um filho homem. Beleza. A Catarina não tinha filho homem e ela já estava velha para a época, né? Devia ser, sei lá, 30 anos. Aí ele fala assim: olha, eu quero divorciar da Catarina para ficar com a Ana Bolena, que ela vai ter filho meu. Aí a igreja fala: você tá doido, você não pode fazer isso. Não pode divorciar. Literalmente proibido divorciar. Aí ele fala: é mesmo? Então, tchau.
Aí ele sai da igreja, ele corta as relações com a igreja. O Papa Clemente, ele fala que não pode fazer isso. Ele corta as relações com a igreja. E ele casa em 1573 com Ana Bolena. Ele é excomungado pela igreja, porque ele fez uma coisa completamente proibida. Em 1564, ele faz o Ato da Supremacia, que ele cria uma igreja nova, que é a Igreja Anglicana, ou a Igreja Nacional da Inglaterra, em que o chefe religioso supremo é ele, o monarca. É sempre o monarca. E é manutenção da ideologia católica. Hoje não existe mais o anglicanismo na Inglaterra. A rainha ainda é a chefe religiosa, sim, mas não é tipo da Igreja Católica, não é mais tipo, anglicanismo. E o interessante é que ele fez tudo isso para casar com a Ana Bolena e no final ele mandou arrancar a cabeça da Ana Bolena. Tem um filme sobre isso. Se estiver no YouTube eu mando para vocês. Não é 100% real, mas é bem interessante. Agora, a Contra-Reforma. Tem o Conselho de Trento. O Conselho de Trento é tipo um julgamento. Não é um julgamento, é tipo uma reunião. É todo mundo, junto o clero, fazendo uma reunião, fala: olha, tá tendo a reforma religiosa, a gente não quer que a reforma religiosa aconteça, então a gente vai fazer um Conselho de Trento, que é uma reunião, para decidir quais medidas nós vamos tomar para acabar com essa reforma. A Igreja Católica nunca esteve tão perto de ser extinta, ela não estava perto de ser extinta, certo? Essa frase, tipo, parece que, nossa, mais uma coisinha que o Calvino fizesse, acabou a igreja. Não. Mas era muito difícil de chegar minimamente perto da igreja sendo extinta. Então, isso aqui foi o máximo que conseguiu. As medidas tomadas era a manutenção dos dogmas católicos, fim da venda de indulgências, porque o Lutero vai falar que, meu Deus, é ridículo isso, porque quando ele vai lá para Roma, tem o Papa Leão V, e ele tá, tipo, cobrando indulgência doidado, assim, cobrando de todo mundo. E o Lutero fica achando um absurdo. Eles vão acabar com isso, eles concordaram. Fim da intervenção dos príncipes nos negócios da igreja, então não é mais submissa ao Estado. Salvação pela fé e pelas obras, então ele fala assim, não é só pela fé, e não é predestinação divina, então é pela fé e pelas obras. Culto aos santos. Ele reafirma a infalibilidade papal, então ainda tá o Papa tá sempre certo. Tem os sete sacramentos, que já existia, e a continuação do celibato clerical. Então, o que o Lutero falou, eles não concordam. Aqui é um desenho, né, do concílio. E desse concílio também saiu o Index Librorum Prohibitorum, que é aquela lista de livros proibidos da Igreja Católica. Ele começa em 1559, durante o Concílio de Trento, e ele inclui, eu vou falar das pessoas que foram inclusas durante todos esses anos, porque assim, o concílio só vai terminar, o index só vai terminar em 1966. Então, começa em 559 e termina em 966. Mas o último publicado é em 48, mas só em 66 que a igreja fala, olha, esquece, a gente não está levando mais isso em conta. Então, algumas das pessoas que foram inclusas nesse index foi o Copérnico, Galileu, Maquiavel, Hobbes, Lutero, Calvino, o Francis Bacon, Voltaire, Victor Hugo, que é o que escreveu Os Miseráveis, Descartes, Montesquieu, Kant, Rousseau, Hume, Locke, Diderot e muitas outras pessoas. O Nietzsche também está aqui, porque foi muitos anos de index. Então, é muita gente. Aí também, aqui é o final, vai criar a Companhia de Jesus, que o lema é Ad Maiorem Dei Gloriam, que é para a maior glória de Deus. E eles vão, tipo, antes eles estavam só na Europa, certo? Tipo, procurando coisa, enfim, enfim, deixando as pessoas católicas, não lembro a palavra. Agora eles vão criar os jesuítas, que são pessoas que vão para outros lugares para converter nativos. E é o que aconteceu no Brasil. Essa é da história do Brasil, né? Mas eles vão para o Brasil, os jesuítas, e tem aquela imagem famosa, né? Aquela pintura que é a primeira missa rezada no Brasil. E, enfim, aí eles vão mudar
agora eles reativam o Tribunal de Santo Ofício, que existia na Idade Média. Na Idade Média, eles julgam hereges, que são pessoas que são contra a religião. Não são nem contra, né? São pessoas que não praticam religião católica, praticam qualquer outra religião. E na modernidade, agora vão julgar os protestantes, que é os que surgiram da reforma, que eles são contra essa reforma. E esse é o fim. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É bem menor do que a outra, né? Mas é isso.